Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma atualização mensal de cenário aqui da Natos. Como vocês sabem, o contexto geopolítico continua bastante parecido desde o último mês, né? Nossos principais pontos de incerteza e de volatilidade permanecem sendo praticamente os mesmos, envolvem desde a questão mais abrangente, mais bem falada da guerra comercial, a disputa por terras raras, nessa corrida tecnológica entre Estados Unidos e China, a invasão russa à Ucrânia e a consequente tensão da Rússia com os outros países da OTAN, os conflitos do Oriente Médio, em particular, em especial entre Israel e Palestina, o avanço chinês sobre Taiwan e outros conflitos menores, inclusive ali no Oriente Médio, na África e também alguns próximos da Rússia, e toda a questão envolvendo polarização e desinformação, no geral, nas economias avançadas, nos estados democráticos, nos países desenvolvidos. Então, como não poderia deixar de ser, a gente fala mais uma vez sobre a guerra comercial, né? A tarifa efetiva dos Estados Unidos, a tarifa média efetiva real, ela continua bastante alta, mesmo com os acordos que foram assinados e as idas e vindas do presidente Trump. Mas hoje em dia ela está ali em torno de 13%, alguma coisa nesse sentido, 13, 16, depende um pouco da métrica. Mas de qualquer maneira ainda é a maior tarifa efetiva média real desde o período entre guerras e também ali desde o período final da Segunda Guerra Mundial. Então, desde a inauguration, né, a posse do novo governo, ali no final de janeiro, as medidas tarifárias de uso de impostos de importação como forma de retaliação, de pressão, de coação, tanto de amigos quanto de inimigos dos Estados Unidos e também de potenciais adversários políticos, acabou sendo a forma mais utilizada pelo governo americano para pressionar os países a aderir ou a modificar políticas da maneira como fosse mais adequada para o governo americano. Essa tarifa é bastante alta para padrões americanos. Ela não é alta para padrões brasileiros, mas o Brasil sempre foi um país protecionista, então para nós não é nenhuma novidade esse tipo de política, né? Para eles isso sim é uma novidade, porque da última vez que isso foi implementado em larga escala foi no período entre as guerras, no período da Primeira e da Segunda Guerra, e também foi um dos motivos que culminou ali na crise de 29. Os primeiros sinais das consequências internas americanas desse aumento das tarifas, que eles chamam de tarifas por lá, mas para o nosso dicionário, para o nosso glossário português, a gente deveria chamar de impostos de importação, né? Elas começam a aparecer em bens duráveis que são importados e não podem ser substituídos. Então, ali no índice PCI, que é o principal índice utilizado pelo Federal Reserve para medir a inflação, os bens duráveis eles já se mostram com elevações acima da média, né? E aí a gente vê ali no core também, no índice geral, isso não aparece muito ainda por diversos motivos, incluindo aqueles que nós já comentamos aqui, que algumas empresas estão recorrendo a instrumentos financeiros como crédito para tentar conter os preços e evitar o repasse para os seus clientes. Numa expectativa talvez realista ou talvez infantil, a depender do gosto de cada um, numa perspectiva de que talvez as tarifas sejam retiradas ou sejam reduzidas. Na prática, o que as tarifas e toda essa questão comercial tem causado é um prejuízo maior para o PIB americano em relação a qualquer outro país, como China ou mesmo a zona do euro, e também ali em projeções do próprio FMI, os Estados Unidos perderiam tanto exportações quanto importações, ou seja, perderiam ah, pouco, né, marginalmente, mas perderiam no comércio internacional por conta dessa posição protecionista. Isso acarreta problemas, obviamente, também do ponto de vista fiscal. Se a gente for levar em consideração que o principal termômetro de endividamento dos países, que é a relação de dívida-PIB, tem como denominador justamente o PIB, um crescimento menor ou até mesmo uma recessão faz com que a dívida pareça cada vez maior. E é isso que tem se projetado, né? Essas são as expectativas de que os países, as economias avançadas, tenham um crescimento de dívida considerável, sobretudo os Estados Unidos nos próximos tempos, também por conta do pacote fiscal que o governo Trump conseguiu aprovar, que mantém alguns gastos elevados e reduz ainda mais as receitas. Então, isso piora o déficit a longo prazo. O governo utiliza como argumento de que as tarifas elas geram arrecadação,
mas é importante lembrar que, caso as empresas realmente levem a sua produção para os Estados Unidos, a gente vai ter produtos mais caros por lá, nós vamos ter uma inflação maior por lá, e vamos ter, consequentemente, né, a redução dessa tarifa de importação do ponto de vista de arrecadação, ou seja, ela não vai conseguir cobrir o buraco fiscal do governo americano. Toda essa questão ainda envolvendo a forma como o governo americano vem lidando com a concorrência, sobretudo chinesa, fez com que o dólar perdesse valor, né? O valor do dólar sempre se deu muito pela confiança nos Estados Unidos e pela confiança dos outros atores internacionais e dos aliados americanos de que o dólar ele estaria sendo bem cuidado e que os Estados Unidos seriam, digamos, o grande garantidor, né, do Ocidente, principalmente. Uma política nacionalista e protecionista por parte do governo americano coloca isso em xeque e faz com que o dólar passe a perder valor mundialmente. Com isso, outras moedas acabam ocupando fragmentos desse espaço, porque não há nenhuma moeda capaz de ocupar o espaço do dólar no momento. E o que a gente vê é uma verdadeira disseminação, né, uma pulverização de apostas entre diversas moedas, diversos ativos, incluindo criptoativos, o que leva a um certo pânico comedido dentro dos mercados, que faz com que as pessoas comecem a buscar alternativas, quaisquer que sejam elas, inclusive aquelas que talvez não seriam buscadas em tempos de normalidade. Do ponto de vista, como é que isso se reflete no mercado acionário, por exemplo, é o S&P, que já há bastante tempo, mas agora ainda mais, ele parece totalmente descolado da realidade da economia americana. A economia americana cresce pouco, mas o S&P continua crescendo. É um pouco, há uma contradição aí, considerando que o S&P tem empresas americanas, né? E essa situação toda gera valuations extremamente esticados, preços irreais diante, talvez, do valor verdadeiro das empresas, mas isso acaba se sustentando e acaba se tornando um evento cíclico, uma profecia autorrealizada de melhora e de aumento dos preços, quase uma bolha, mas não é uma bolha, por conta de que como as empresas, como as famílias, como os governos, os fundos de pensão passam a acreditar menos no dólar, elas começam a procurar alternativas, o S&P é uma dessas alternativas, então colocam o dinheiro ali e acabam se tornando demanda por essas ações, por essas empresas, mesmo que em outros ambientes elas não fossem demandar as empresas, mas agora elas demandam porque entendem que talvez seja melhor ter ações de uma determinada empresa que paga dividendos recorrentemente do que ter o seu dinheiro colocado em dólar, com um dólar enfraquecido e com o Fed sob a ameaça de algum tipo de influência por parte do governo e de juros artificialmente mais baixos. Então, o investidor ele acaba procurando um pouco no pânico, um pouco na esperança, outros ativos, e isso acaba se refletindo também no S&P, que acaba gerando essa ideia por parte de alguns, que outros discordam, que é uma bolha, principalmente uma bolha tech, né? Uma bolha entre as principais empresas de tecnologia, nessa corrida tecnológica, na disputa por terras raras e na disputa pela inteligência artificial. Então, isso não se reflete só nos Estados Unidos, se reflete no resto do mundo também. Desde a aplicação das tarifas no Liberation Day, no dia 2 de abril, os índices e as equities pelo mundo todo começaram a andar positivamente, ou seja, houve uma saída de recursos de cash, né, de dólar, de dólar corrigido pela inflação, esse tipo de coisa, desse tipo de prefixado, por exemplo, e uma busca por qualquer outra coisa, qualquer outro ativo que possa me trazer algum retorno, mesmo que o risco seja maior, mas que me tragam retornos melhores, sobretudo porque agora a gente está falando aqui de um mundo com um pouco mais de inflação e um pouco mais de incerteza. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, os outros emergentes, China, Europa e resto do mundo, como vocês podem ver nessa figura feita pelo FMI, todos eles andaram positivamente ao longo do ano, justamente por essa saída de recursos do dólar e essa busca internacional por outros ativos, o que também beneficiou o Brasil, de certa maneira. Ainda nessa questão envolvendo o S&P, se a gente for abrir o S&P, a gente vê que, na verdade, o S&P mesmo está andando bem devagar junto com o resto da economia americana. Quem realmente está tendo resultados extraordinários são as sete magníficas, são as empresas de tecnologia, e elas têm crescido a um ritmo talvez insano, que alguns consideram bolha, outros consideram apenas talvez uma disrupção realmente no mercado, mas o fato é que
quase todas as principais empresas de tecnologia, seja americana, seja do mundo, estão interconectadas, estão ligadas. Umas dependem das outras. E essa concentração, essa grande concentração e interdependência leva a um temor de que, caso uma delas tenha um problema, o que aconteceria com as outras, por exemplo. Se a NVIDIA passar a ter um problema, o que acontece com todas as outras que demandam da NVIDIA chips? Né? O que aconteceria, por exemplo, com a NVIDIA se as empresas de inteligência artificial começarem a ir mal? Né? Então, há um grande receio do que pode acontecer por conta dessa interdependência em empresas, poucas empresas que estão concentrando esses retornos no mercado. Em algum momento vai ter uma correção, a gente não sabe quando, não sabe qual a magnitude, por qual razão, mas em algum momento vai ter alguma correção e qual é o tamanho do prejuízo que talvez essa correção vai causar nos portfólios. Na China, a situação continua muito parecida, o mercado imobiliário continua não reagindo, depois de décadas de estímulo por parte do governo, e aí o governo começou a estimular outras áreas, como o consumo. Né? Ainda que os chineses continuem investindo bastante, continuem tentando superar os Estados Unidos nessa corrida tecnológica, e em alguns cenários eles estão conseguindo ganhos e façanhas consideráveis, eles ainda têm dificuldade de fazer a economia crescer ao ritmo que eles gostariam, né? Que é 5%. Para isso, o governo tem colocado estímulos, e os estímulos do governo chinês eles são bastante diferentes do resto do mundo, porque eles são estímulos fiscais e monetários, né? As outras economias não têm dinheiro para colocar dinheiro de impostos em empresas, por exemplo. A China faz muito isso. E a China faz isso, inclusive, fazendo déficit para investir em empresas, investir em capital fixo, por conta de alguns fatores diversos e bastante peculiares que são dela. Primeiro, o fato de que a China não é uma democracia, portanto, não há quem possa discordar ou reclamar do rumo que está sendo tomado. Né? O segundo é que a China, apesar de ser vista com olhos bastante otimistas por alguns grupos, ela é um país que não tem exatamente grandes investimentos em assistência social, seguridade social ou qualquer outra área social, né? A China realmente é um país que não seria considerado exatamente dentro de uma lógica ocidental como um estado de bem-estar social, né? Boa parte do dinheiro chinês ele vai justamente para induzir esse investimento, esse crescimento que tem metas muito bem estabelecidas pelo comitê central do partido, e a economia é tocada dessa forma, a passos basicamente de regras e de expectativas por parte do governo, e se as expectativas não são atendidas, eles vão lá e colocam mais dinheiro. Essa conta ela está se tornando bastante cara, o endividamento chinês cresceu bastante nos últimos anos, já ultrapassou o do Brasil, e a gente não sabe muito bem onde é que isso termina, porque eles aparentemente não estão interessados em ter, digamos, um regime fiscal normal, como países democráticos, repúblicas democráticas têm, né? Eles estão dispostos realmente a fazer o que for necessário para ultrapassar os Estados Unidos na corrida tecnológica. Como os chineses têm dificuldade em formar PIB agora, né, em formar consumo, formar investimento que não seja aquele induzido pelo Estado e que não seja aquele que vem, por exemplo, da inteligência artificial ou das terras raras, isso acaba precificando para baixo as commodities, que a China sempre foi a grande compradora de commodities para construir, para construção. O setor imobiliário sempre foi um grande demandante de commodities, como ferro, enfim, outras coisas que vêm do Brasil. A Vale, justamente, vendia muito para a China, ainda vende, mas vendia mais. E também era uma grande consumidora de petróleo e de outras coisas. A China tem diversificado um pouco sua matriz elétrica, tem investido na revolução solar, mas ainda assim é uma grande consumidora de carvão e de petróleo. Então, de certa forma, essa desaceleração e esse novo mix chinês tem jogado para baixo o preço das commodities. E países como o Brasil, que são muito dependentes ainda da venda de commodities, acabam sofrendo um pouco por essa dificuldade de atrair capital através de um fluxo de exportação primário. Em Brasil, a gente tem um PIB surpreendendo, não se esperava 2% de crescimento para esse ano, aparentemente é isso que vai ser entregue, em parte porque o mercado muito aquecido, muito forte,
Em uma outra parte, porque as medidas todas do governo este ano, basicamente todas, se deram ao passo de expandir o gasto público, medidas realmente para fomentar um PIB maior para este ano e para o ano que vem. Então, isso acabou incrementando ainda mais o crescimento da economia e tornando, deixando o mercado de trabalho mais aquecido, né? A gente vê uma desaceleração no mercado, a taxa de juros elevada, os 15% da Selic, tem começado a surtir efeito, mas ainda assim a gente tem geração positiva de empregos formais. No Brasil, mesmo com todos os custos envolvidos, com o crescimento salarial que tem sido oferecido, dado ou negociado, não é? E também, mesmo com todos os encargos e custos que a contratação formal exige. Então, o mercado ainda está muito aquecido no Brasil, mas os primeiros sinais de desaceleração começaram, que é um indicativo bastante importante e relevante de que a política monetária continua, apesar das dificuldades fiscais, ela continua funcionando, cumprindo com seu papel, e o Brasil não está, ao menos por enquanto, em um regime de dominância fiscal. O IPCA começou a mostrar sinais melhores esse ano, com as tarifas americanas, essa queda, essa desaceleração do IPCA, ela se intensificou, porque, por um lado, a gente conseguiu segurar um pouco os estoques que estavam indo para fora e acabaram não sendo enviados. Isso deu uma segurada nos preços. Por um outro lado, isso colaborou, a gente teve pontos positivos, né, de preços que são formados pela questão climática, e agora, no final, os serviços começaram a desacelerar, com os serviços que eram a parte mais sensível, a parte mais difícil do IPCA e do PIB, porque é intensivo, né, em trabalho, os serviços começaram a também desinflacionar. Com isso, e esse último número que nós tivemos bastante positivo do IPCA, a gente talvez consiga chegar próximo ou até consiga quebrar a barreira ali do teto da meta, o teto superior do limite da meta, né, de inflação. A meta é 3%, o limite superior de tolerância é 4,5%. Então, talvez a gente consiga fechar o ano nesse patamar, que não era a expectativa do mercado no início do ano, né? A gente teve talvez aí bons sinais externos e internos que colaboraram, inclusive com a depreciação do dólar ao longo desse ano, que melhorou as compras, né, as importações daqueles que dependem de matéria-prima estrangeira. A indústria também nota sinal de desaceleração, que mostra que a política monetária tem funcionado, tem conseguido restringir o acesso ao crédito, infelizmente, mas é o preço a se pagar para desinflacionar a economia, pelo menos por enquanto, até que a gente consiga voltar à normalidade de cumprir a meta de inflação. O que continua a preocupar e continua a pressionar a inflação é justamente são as contas públicas, né? O resultado primário do governo, que é o resultado de despesas e receitas, excluindo os juros da dívida, ele piorou bastante no segundo semestre. A gente tem aqui despesas que são só executadas no segundo semestre, então essa parte até aí ok, mas foram incrementados novos programas e novos gastos que pioraram a situação. E a gente tem que entender que dentro do primário existem uma série de despesas que não entram na meta, né? Por exemplo, questões às vezes climáticas, algum desastre, algum outro tipo de ajuda que a União tem que fornecer para os estados, para os municípios, ela não entra na meta do governo. Então, essa conta acaba sendo geralmente pior do que aquela que a gente vê nos relatórios. Ainda que seja importante perseguir a do relatório, porque é a que vale do ponto de vista legal. Mas os números eles têm piorado nos últimos meses, mesmo com toda a melhora da arrecadação por parte do governo. Ou seja, o ajuste tem sido tentaram fazer o ajuste só pelo lado da receita, o que não está sendo viável, e talvez o próximo governo não consiga fazer o ajuste pelo lado da despesa. O ajuste vai continuar tendo que ser feito pela despesa e pela receita, porque nessa situação a gente vai ter um aumento do endividamento bastante acelerado, que vai forçar níveis de inflação de juros maiores do que os necessários para um país que precisa crescer e precisa recuperar o tempo perdido nessa última década, desde a crise do governo Dilma. Então, aí a gente tem mais pontos que entram nessa conta, como a questão das estatais, que estavam relativamente saneadas, assim, em geral, somando todas elas, estavam fechando no 0 a 0, e agora elas voltaram a apresentar resultados negativos,
que acabam sendo repassados para o Tesouro, porque o Tesouro tem que aportar recursos nas companhias para que elas possam pagar as suas despesas. Então, a questão das estatais também preocupa, porque se elas, mesmo que permanecessem estatais, mas não estivessem dando prejuízo, não estariam, pelo menos, acrescentando novas despesas e novas incumbências futuras na dívida pública. Um ponto, talvez, positivo da nossa situação de juro alto, juro bastante alto, 15% ao ano, que o Copom garante que vai manter alto pelo tempo que for necessário, é que, como os outros países estão num ciclo de afrouxamento monetário, um ciclo de rever as suas taxas de juros para baixo, principalmente porque aquela onda inflacionária pós-Covid começou a passar, ainda que os Estados Unidos estejam reduzindo juros sem que a inflação esteja caindo, esse juro alto brasileiro nos dá talvez uma oportunidade de receber algum fluxo de dólares, especulativo, obviamente, por operações de carry trade ou outro tipo de aplicação especulativa, mas que deve colaborar aí num curto prazo, pelo menos talvez até o ano que vem, talvez até a questão eleitoral começar a se colocar na agenda, deve fomentar um pouco mais aí um real em níveis mais adequados, abaixo daquele que ele estava no início do ano, por conta e aí ele melhorou por conta da depreciação do dólar, mas deve continuar melhorando alguma entrada de fluxo no Brasil, esse juro alto, um investimento em renda fixa, em títulos públicos, que obviamente depois vai sair, mas deve continuar melhorando e isso deve ajudar um pouco mais a inflação, o que vai ajudar talvez nos meses para frente, talvez daqui a um semestre, a uma queda melhor nos juros, caso nada mais de negativo venha surgir na agenda. Né? A curva de juros americana tem estado bastante parada. O mercado vê uma queda de juros, de certa forma, dividido. Há quem acredite que os Estados Unidos estão entrando numa recessão e precisam de uma queda de juros. Há quem acredite que se a inflação não melhora, ela piora, não dava para ter cortado os juros. E há, por parte também, principalmente dos seguidores do presidente Trump, que tem colocado nomeações no Fed, e ano que vem vai indicar um novo presidente do Fed, de que os juros deveriam ser cortados mais rápido e com maior profundidade, mesmo que a inflação esteja subindo. Então há uma preocupação e o mercado tem precificado aí uma queda de juros no curto prazo e um aumento no longo prazo, justamente por conta de que provavelmente isso deve gerar algum impacto inflacionário, um impacto no endividamento público, que depois vai ter que ser corrigido com juros mais altos. Para o Brasil, a gente tem o mercado precificando melhoras no curto prazo, uma queda no curto prazo, uma ida talvez ali no médio prazo para 13% em janeiro de 29, e depois, pela ausência de uma agenda, pela ausência de expectativas, de perspectivas melhores, um aumento de juros novamente, porque talvez no nível de endividamento acabe pressionando um pouco mais a inflação e os juros tenham que subir, né? Os investidores vão demandar um prêmio maior para rolar essa dívida. Então, o cenário é um pouco parecido, é um cenário de afrouxamento de juros e um consequente aumento dos juros nos dois países no longo prazo. Claro, o longo prazo americano é um longo prazo maior do que o nosso. Nosso longo prazo aqui, 5 anos é longo prazo. Mas o que se vê hoje é esse tipo de apressamento. E aí, como a gente pode observar no gráfico, a gente tem quase um aumento de um ponto percentual, quase 1,5 ponto para Estados Unidos ali para 20 anos, né? Ou seja, há um temor de que a dívida ela se descontrole completamente nesse período e nenhum governo americano seja capaz de resolver o problema. Por fim, as expectativas do mercado são de um IPCA final do ano liberando o teto, o limite superior de tolerância da banda de inflação, uma surpresa em relação ao início do ano, não é? Um câmbio de aproximadamente 5,40, que poderia ser menor não fossem os problemas fiscais brasileiros, mas que ainda assim é um ponto positivo dado também, de novo, o início do ano, onde a perspectiva era muito pior. Um PIB acima de 2%, que é um número muito favorável e talvez também surpreendente, considerando toda a situação e a taxa de juros que nós estamos. E o mercado acredita que, e provavelmente é o que vai acontecer, a Selic encerre o ano em 15%. As probabilidades para a próxima e última reunião do Copom para esse ano
é de 90% de manutenção, não há uma expectativa de corte por parte do mercado, ainda que alguns achem que talvez dê para cortar. E em relação ao FONC, né, aos Estados Unidos, há uma grande divisão na sociedade americana e também entre os economistas sobre se dá para fazer um corte ou se não dá para fazer um corte, talvez sequer deveria ter sido feito o corte anterior. Então a situação é bastante dividida por lá, porque ainda não se sabe muito bem se eles estão caminhando para uma recessão ou se eles estão caminhando para uma estagflação, né? Uma estagnação econômica com inflação, que seriam coisas diferentes e que talvez os juros provoquem efeitos diferentes também. Dessa vez era isso. Mês que vem nós temos mais uma atualização de cenário, provavelmente a última do ano, um fechamento geral do ano, aquilo que nós tivemos desde o início, quais eram as expectativas no início, quais vão ser as expectativas finais e o que nós temos aí também de fechamento dos mercados em 2025.